Desde o meu primeiro contacto com a disfunção temporomandibular e com a abordagem da medicina dentária do sono, percebi que era amor à primeira vista. E nada melhor do que trabalharmos naquilo que realmente amamos. São palavras do nosso convidado de hoje. E acrescenta: no meu percurso académico foi-me dito desde o início que a medicina dentária não trata apenas de dentes. Esta afirmação suscitava-me curiosidade, uma vez que assumia uma forma para além do óbvio, e isso desde sempre me cativou. Desde sempre que foi-me incutido que devemos tratar cada pessoa de uma forma individualizada e não a doença. Cada indivíduo apresenta características específicas e não há um protocolo que resulte em todos os pacientes, sendo então fundamental individualizar. Ouvir, compreender, dedicar e empatizar são premissas que devem estar sempre presentes. Olá, seja muito bem-vindo ao Feel Fit Podcast com convidados. Já sabes com o que contar. Especialistas e histórias de sucesso e inspiradoras que te vão também ajudar a ti a melhorar a tua vida. Porque isto é sobre fitness, mas podia ser sobre outra coisa qualquer. Porque fitness não é só aquilo que tu treinas e só aquilo que tu comes. É tudo aquilo que tu sentes, que tu vês, que tu ouves, a forma como te expressas. É um verdadeiro estado de espírito. Então, conecta, papel e caneta, partilha já com alguém este episódio porque já sabes que vai ser muito bom e dá as boas-vindas ao Pedro Cebola. Pedro, obrigada por estares aqui hoje connosco e... para além daquilo que tu fazes, vamos à pergunta difícil, que é: quem é que tu és? Obrigado por me convidares para vir cá hoje falar contigo e partilhar um pouco daqui da minha história e para aumentar a literacia em saúde, que os podcasts têm esta missão também, não é? Yeah. Não é só para embelezarmos e falarmos só de nós próprios. Sim. É para explicarmos às pessoas algumas coisas que podem ser diferenciadoras no dia-a-dia de cada uma, não é? Quem sou eu? Sou um jovem. Sou um jovem que tem a sorte e tem a felicidade de poder trabalhar naquilo que gosta. Que é pai, que é ser a primeira missão full-time dele. Tens quantos filhos? Tenho um com dois anos. Que sou praticante, comecei a fazer musculação com 14 anos, fui praticando sempre, depois aos 18 iniciei Muay Thai também, que é algo que a mim consegue balizar bastante e consegue-me libertar bastante do stress e ficar mais focado durante o dia e durante o trabalho, que é algo que é essencial. Nós temos o tal work-life balance, não é? Uhum. Não é só sermos completamente obsessivos com aquilo que podemos fazer. E depois iniciei o meu percurso académico, como falaste aí muito bem. A minha primeira licenciatura nem foi medicina dentária, a minha primeira licenciatura foi em prótese dentária. Iniciei em prótese dentária, entretanto trabalhei durante algum tempo, só que gostava, mas era um pouco solitário. Era um laboratório pequeno em que trabalhávamos 2 ou 3 pessoas, um espaço pequeno e que só comunicávamos com os médicos. Eu sou uma pessoa que gosto de comunicar e gosto de falar e gosto de sentir a energia das pessoas. E então depois iniciei a parte da medicina dentária. Na medicina dentária, durante algum tempo, ainda trabalhei sobre estas coisas de fazer, sei lá, facetas, coroas, implantes e etc. Mas depois, como tu falaste bem aí da apresentação, eu gosto sempre de ver mais para além do que aquilo, não é? E como o meu pai é médico clínico geral, isso sempre me fez ver desde miúdo sempre a pessoa como um todo e não só o que é a boca, o que é os dentes, o que é esta parte. E depois iniciei esta parte da tal disfunção temporomandibular, que é um nome muito feio, não é? É um nome muito feio para dizer que as pessoas podem ter
dor aqui no rosto, na mandíbula, dor de cabeça, estalos na articulação dos maxilares, podes ter dores de ouvidos tapados ou zumbidos associados a isto, e que está dentro de uma coisa que é a dor orofacial, que é uma coisa que é muito abrangente. Pode haver as nevralgias do trigêmeo. Isso é o quê? As nevralgias do trigêmeo é teres uma alteração num nervo que te inerva aqui a cara, que depois tens umas dores tipo choque, segundos, são umas dores muito intensas. É um dos tipos de dor orofacial. A disfunção temporomandibular entra também nessa classificação de dor orofacial, é uma parte que existe. Mais lá para a frente, percebeu-se e percebe-se que há uma relação grande entre o sono e este tipo de dores, não só este tipo de dores, mas com muita abrangência. O sono é essencial para tudo. E estou falando aqui falaste um pouco da parte de fitness, então no fitness, na performance, é algo que é essencial, não é? É essencial. Sabes que eu estava a procurar hoje algumas coisas sobre estas questões e apareceu-me que a privação do sono tem piores consequências e mais rápidas do que a privação de comida. Sim. E é uma coisa que eu nem sequer nunca tinha pensado. Sim, está estudado que as pessoas podem morrer muito mais rápido de privação do sono ou do que tu não comeres durante muito tempo. É algo que vai-te afetar muito o teu ritmo circadiano, porque tens muita coisa que é libertada durante a noite que é essencial para a vida. Eu acho que o recorde do mundo, e o Guinness deixou de ter estes recordes porque perceberam que afinal era um fator de risco grande para as pessoas poderem morrer, não é? Acho que houve um recorde do Guinness, não sei se o retiraram por causa disto, porque há um risco para as pessoas não tentarem. Acho que foi 11 dias. Eu por acaso também trazei com essa informação hoje, sim. Mas é algo que é, quer dizer, que sabemos que é muito nefasto, é um fator de risco muito maior do que fumares, do que beberes álcool. É um fator muito importante, e às vezes não só a quantidade, mas a qualidade do sono. E com a parte das dores, seja uma dor da face, não é? Destas coisas, das disfunções, seja uma dor lombar, seja uma dor, por exemplo, fazes uma lesão, não é? Uma lesão no desporto, para recuperares mais rapidamente é essencial ter um sono bom, porque durante a noite libertamos montes de coisas, montes de hormonas que vão favorecer à recuperação muscular, à recuperação dos ligamentos, mesmo à parte da densidade óssea e tudo, que é essencial. É essencial. E de onde é que vem esta descoberta por esta paixão pela boca? Tu tinhas algum problema teu? Ou... Não. Olha, se queres que eu te diga, foi por acaso. Porque eu até a primeira escolha quando entrei para a faculdade até foi nutrição, inicialmente. Ok, e depois já treinavas? Exato, já treinava, já gostava daquelas coisas, etc. Só que depois, conforme entrei em prótese dentária, começou-se a despoltar o interesse por aí, porque sei lá, às vezes há aquelas pessoas que têm aquelas coisas de sonho desde miúdo, desde que vou ser isto, vou ser aquilo. No meu caso não tanto, no meu caso foi mesmo um acaso. Só que depois, conforme fui conhecendo, foi quase como o desporto, não é? Foi uma coisa que comecei e nunca mais parei. E depois, quando há o gosto desta parte, quer dizer, foi sempre a procurar cada vez mais conhecimento sobre isto, e é quase como se fosse um bocado aditivo, não é? Aditivo que sabemos cada vez mais e conhecemos cada vez mais sobre esta parte. E agora o que eu gosto muito é, ao contrário, é pensar o que é que a boca, o que é que a mandíbula te dá sinal do resto do corpo. O que é que isso te pode dar sinal de por exemplo, de teres alterações, por exemplo, hormonais. Nós podemos achar e dizer assim, ok, então mas como é que eu posso ter uma dor na mandíbula e ter algum tipo de alteração hormonal? Por exemplo, se tu tiveres muitas hormonas tiroideias, tiveres hipertiroidismo, isso vai potenciar contração muscular daqui, e secundariamente a isso vais ter dor na mandíbula, não é? Como é que uma pessoa pode pensar que uma parte hormonal pode ter uma influência? Ou por exemplo, há um estudo que mostra que, em termos de epidemiologia, a prevalência de uma mulher ou a incidência de uma mulher ter uma dor na mandíbula é de 20%.
Se tiveres uma mulher que tenha um síndrome ovário poliquístico é 84%. Ou seja, há muita influência aqui dos mediadores inflamatórios, da parte hormonal. Então, o que me fascina cada vez mais em investigar e procurar é, isto é um sinal do quê? O que é que está a acontecer? Será que é o stress? Será que dorme mal? Será que há uma alteração na adrenalina, na dopamina? O que é que está aqui a acontecer? Então, por isso é que esta parte me fascina bastante, porque não é algo que é só um trabalho, vamos dizer, técnico, não é? Olha, parti um dente da frente, agora vou pôr aqui um bocadinho de massa. Eu ia perguntar aí um bocadinho nesse sentido. Sim. Tipo, a tua intervenção neste momento, a pessoa procura-te com que tipo de problema? Geralmente é com, ou porque estalam da articulação, da mandíbula, ou porque têm dores faciais, ou porque têm dores de cabeça, que já foram ao neurologista, já investigaram tudo e não têm nenhuma alteração, e depois simplesmente, com muita frequência, só porque tens uns trigger points no músculo temporal, que faz parte desta minha área, ou tens uma dor do ouvido e que o otorrino já viu que não era do ouvido, porque se tiveres uma dor aqui na parte articular, uma sobrecarga da articulação, pela proximidade sentes dores no ouvido, ou tens um ouvido tapado, ou tens um zumbido, e que não é da parte do otorrino. E esses profissionais também já reencaminham para ti? Sim, porque eu atualmente, vamos dizer assim, não é? Atualmente tenho a felicidade de trabalhar num hospital grande, não é? Que é o hospital que é a Confetejo, em Lisboa, e nós temos imensas especialidades, e temos a unidade da dor orofacial, que são as 25 pessoas, é muita gente, desde neurocirurgião, neurologista, psiquiatra, psicólogo, otorrino, maxilofacial, de ver se não me esqueço das especialidades todas, fisioterapia, fisiatria, anestesia e dor. Temos uma equipa muito vasta, acupuntura também, temos uma equipa muito vasta, que depois, quer dizer, quando aparece um paciente com este tipo de problemas, fazemos uma cooperação, e temos com regularidade, por exemplo, ontem foi a reunião mensal que nós temos reuniões mensais em que discutimos os pacientes, em que uma pessoa, por exemplo, ontem foi a professora Paula Mourinho, que é fisioterapeuta, teve a mostrar os artigos dela sobre pessoas com dores de cabeça associadas a isto, não é? O nome técnico, dores miofasciais nos temporais, ou seja, como se tivesse uns trigger points na zona dos temporais, que depois cada vez que contrais, o ponto fica ativo e tens dor de cabeça, não é? Teve a mostrar os artigos aos colegas todos, ou seja, aos otorrinos, aos fisiatras, aos maxilofaciais, a nós também, em que ela teve a ver uma relação entre esses pacientes fazer só fisioterapia, outro grupo de pacientes fazia só exercício aeróbio a 75% do batimento máximo cardíaco, e que tinha que ser, era bicicleta 4 vezes por semana, bicicleta estática, que como é um estudo teve que ser padronizado, não é? E outro grupo que fez fisioterapia e exercício físico desta forma, e este grupo que fez as duas coisas melhorou muito mais deste tipo de dor do que os outros dois grupos. Ou seja, a importância do exercício físico. E porquê? Quais são as conclusões? A principal relação é porque tu, quando fazes exercício físico, fala sempre muito que libertamos endorfinas, não é? Mas uma das coisas que nós libertamos é serotonina também. A serotonina faz vamos chamar um filtro da condução da dor, porque a condução da dor é feita toda pelo sistema nervoso periférico e central, pelos receptores que nós temos, e se enviar um estímulo, por exemplo, de uma dor daqui, é enviar o estímulo para aqui. Se tu tiveres um filtro, a serotonina serve para isso também, é uma filtragem desse estímulo da dor. Então, se tu fazes exercício físico, há mais serotonina, há mais endorfinas, etc., há um controle melhor da dor. Sem falar da libertação do stress que faz o exercício físico, não é? Entretanto, depois desta tese dela de doutoramento, já surgiu um outro estudo também feito por uma aluna da Paula, em que tentou-se perceber se com 50% do ritmo máximo cardíaco se também havia eficácia, Esse estudo também foi publicado agora. E agora está-se a fazer com anaeróbio, está-se a fazer com exercício anaeróbio. Com treino de força? Sim. E ainda não temos dados sobre isso, mas vamos ver.
Como é que será? Eu acho que vai ser. O exercício físico. Eu acho que é sempre tipo, bom. sempre impacta, a não ser que esteja a ser muito mal feito, muito mal conduzido, não é? E é a nossa opinião também. E daí termos. Ontem ríamos porque estávamos em um ambiente descontraído e dizemos assim: conclusão é meter as pessoas a mexer. Toda a gente tem que se mexer. Completamente. Não é? Aliás, eu acho que o exercício físico devia ser mesmo prescrito em receita como outras coisas são. Porque acho que a pessoa também encararia de outra forma e realmente ajudaria no tratamento de muitas coisas, não só como tratamento único, não é? Mas pá, eu acho que. Eu tenho um viés nisso, porque desde muito miúdo o meu pai sempre fez clínica privada, mas ele chegou a ser diretor de saúde de centros de saúde, de vários centros de saúde. Um deles que marcou bastante foi em Mafra, da região oeste toda. E ele em 92 implementou, que ainda existe hoje em dia, implementou com os dinheiros do Estado e etc, um programa de idosos e tudo, de fazerem exercício físico, ou seja, pago pelo Estado, pela Câmara. Em 92? Sim, muito à frente. Sim, muito à frente. Ué. Ele depois fez uma análise, ele tem isso, não foi publicado a nível de artigos científicos, mas ele tem a análise toda feita. E como eu digo, eu fiquei admirado porque no outro dia vi uma enfermeira que trabalha no Centro de Saúde de Mafra que diz que ainda existe hoje em dia, não é? Que estamos em 2025. Incrível, que eles fizeram a análise de que acontecia que com esses programas que eles têm, tem montes. Eu não me quero dizer um número porque atualmente eu não sei qual é que é o número, mas vi-se que gastavam, prescreviam menos fármacos com estes programas, não é? Viam também que o número de consultas que a pessoa ia reduzia, não é? Mas reduzia tipo um número brutal. Porque até nos idosos tinha outro efeito engraçado, porque às vezes a pessoa, quando sente-se mais sozinha, às vezes tem necessidade, se for preciso, de ir ao médico até para conversar um pouco e etc. E como é inserido num grupo de prática de exercício físico, isso é muito interessante, não é? E então eu tenho um viés de análise muito grande neste sentido, porque ele nessa altura já implementou isso na região oeste, já em Mafra. Porquê é que achas que isso não se torna mais frequente? Não, sinceramente não sei responder, porque acho que ou a própria população, a sociedade ainda não está mentalmente, vamos dizer, preparada para aí, né? Porque se tu fores para uma sociedade oriental, se fores para o Japão, por exemplo, ou para a China, vês com frequência as pessoas antes de ir para o trabalho fazerem nem que seja o tai chi na rua ou qualquer coisa, porque sabem que há esta relação muito grande com exercício físico, com meditação, etc, que isso potencia muito a própria saúde, a performance do trabalho. Eu acho que é uma coisa que ainda é um pouco cultural, e eu acho que a sociedade ainda está muito à procura do medicamento. A pessoa fica meio desiludida. A solução rápida. Rápida. Olha, então não há um medicamento para isto, não há uma cirurgia para isto. Não é bem assim, não é bem assim. E acho que é uma prática que, se for implementada, eu, por exemplo, vou falar de mim especificamente. Há alturas em que eu tenho muita coisa para fazer, se for preciso falho uma semana de treino ou qualquer coisa, na semana a seguir sinto-me diferente, se for preciso mais cansado, não é? Porque nós às vezes associamos e dizemos que eu vou treinar e sinto-me mais cansado depois. Não, nós realmente ganhamos mais energia, não é? Se respeitarmos tudo o resto, ganhamos energia para o resto do dia. Exatamente, não esperes ter energia para treinar, treina para ter energia. É real. Voltando aqui à parte da boca, por exemplo, essa questão de pessoas que estalam muito o maxilar, isso, ou seja, o que é que causa isso e que tipo de problemas é que podem estar associados? Eu conheço bem pessoas que estalam, parece imensas, mas tipo, não, mas 2 ou 3 que estavam mesmo, às vezes até a falar. Exato. Isso o que acontece é interessante ver, porque ainda há alguns mitos sobre isso. Porque antigamente nas investigações achava-se sempre que isso era tudo porque os dentes estavam um bocadinho tortos ou alguma coisa do género. Há um estudo feito em Dunedin, que é uma ilha, em que nos anos 70, acho que foi a fim dos anos 70,
que eles agarraram uma população que nasceu naquela altura, lá um médico de lá, e fez tipo um acompanhamento de 1000 e tal pessoas durante mais de 30 anos. Eles analisaram um monte de coisas. Através daquela ilha começou-se a saber muitas relações sobre doenças cardiovasculares, porque tu teres 1000 e tal pessoas num follow-up de 30 anos é super difícil, não é? E então uma das coisas que se percebeu para estalos da articulação daqui, não é? O que acontece quando há um estalo, quando a pessoa estala da articulação, é que nós temos aqui um menisco parecido com o menisco do joelho, e que ele acompanha no movimento da boca, quando abres e fechas a boca. Quando estala, quer dizer que na generalidade dos casos o disco avançou, está mais para a frente. Ok. Então depois, quando vais a passar a zona do disco, ele dá o estalo, volta aqui para trás, não é? Agora, os dois principais fatores de risco para isto acontecerem, e que às vezes ficam admirados quando eu pergunto na consulta, quando estalam, pergunto na consulta, tem muita flexibilidade, tem muita elasticidade, e ficam assim a pensar assim, mas porque é que este doido está aqui a perguntar-me se tem muita flexibilidade? Então uma das principais razões é se tiveres hiperelaxidão ligamentar, seja desta articulação. Quem tem daqui geralmente tem generalizado. É raro, há pessoas que têm localizado, que é só um cotovelo quando esticam, o cotovelo faz assim, não é? Ou o joelho. E o que acontece é nos teus ligamentos é como se tu tivesses um elástico, andas aqui para a frente e para trás, ele tem mais dificuldade de voltar à posição inicial. Então os ligamentos que seguram esse disco ficam mais frouxos com o tempo e o disco avança. E o perigo é o quê? É ficar e não voltar? Estalar da articulação, há pessoas que estalam uma vida inteira que não têm problemas. Zero problemas. Há pessoas que até a articulação vai-se moldando por si só. Agora, o segundo fator de risco para isto acontecer é o bruxismo de apertar os dentes. Falo sempre muito do bruxismo, que é o ranger os dentes, não é? Isso fala sempre muito. Mas há um que é muito mais prevalente, que é apertar, é fazer pressão, só assim, contrair. Então se tu continuares, a pessoa estalar da articulação, continuas sempre a fazer muita pressão com os dentes, sempre muita pressão, o que pode acontecer é mais tarde teres uma limitação da abertura de boca. Deixas de estalar da articulação e o disco que está lá à frente, tu queres abrir a boca e ele não passa dali. E depois ficas com uma abertura bucal mais pequena, mais baixa. E aí depois faço intervenções de fisioterapia, etc. Para recuperar a mobilidade, no fundo é uma articulação como as outras. Sim. Mas, por exemplo, quando o disco sai do sítio do joelho, quando avança, é um problema porque são duas superfícies discordantes, não é? E quando o disco sai, fica osso com osso e o peso em cima do joelho, etc. Aqui, nesta articulação, quando tens a boca fechada, é uma superfície concordante, porque um côndilo encaixa numa fossa. Quando abres a boca é que é preciso teres o disco, porque são duas superfícies discordantes aqui na iminência articular. E quando estala, tu tens o disco aqui nesta zona na mesma. Então não é assim tão problemático quando é com o joelho. É problemático a longo prazo se depois tens menos mobilidade e queres abrir a boca e depois não dá para abrir a boca. Depois podes começar com dores, com areias na articulação, com limitação cada vez mais grave da abertura de boca. São os principais fatores que podem levar a isto. Agora, há outras pessoas que estalam uma vida inteira e que não têm problemas absolutamente nenhum. Lá está a tal individualização. Exatamente. Não há uma forma que dê para resolver tudo. E o bruxismo, quais são, assim, tipo, os perigos associados? O bruxismo é engraçado porque nós durante muito tempo sempre achámos que era tudo sempre o vilão de tudo. Não é? Que é sempre muito mau o ranger e o apertar dos dentes. Pois, mas nunca percebi o porquê. Porquê é que acontece? Não, ou tipo, porquê que é mau? Assim, porquê é mau? Porquê? Exato, qual é a razão? Mas não sabem. Exato. Mas na realidade o bruxismo hoje em dia nós dizemos que pode ser mau, pode não fazer absolutamente nada, ou pode ser bom. Este ainda é mais, não é? Este é mais awkward ainda, Sim. Não é? Vou começar com... os três. Exato, vou começar com não fazer nada. Por exemplo, e às vezes fala-se muito que o bruxismo é sempre durante o sono, não é? Sim. Mas é muito mais durante o dia, no período de vigília, em que estamos acordados. Imagina que estás focada muito em alguma coisa, não é? A nossa tendência é fazermos pressão aqui. Okay? Quando estamos muito focados. É aqui e aqui, é quase sempre estas duas coisas. O apertar daqui, há uma teoria, há um investigador holandês que diz que
uma das teorias, não é? Que pode ser tu fazeres mais contração muscular para as artérias que estão aqui enviarem mais sangue ao cérebro. Pode ser uma das razões. Outra das razões é porque são estratégias de coping para lidar com o stress. Quase como roer unhas, quase como bater com os pés, ou comer pastilhas elásticas, dentro deste género. Pode ser uma dessas razões. Então, há pessoas que apertam os dentes, que não têm dores, que não estragam os dentes, que não fazem absolutamente nada. E até às vezes ficamos preocupados porque também às vezes falam sobre isto, que é, e depois porque eu no ginásio, ainda ontem tive um paciente destes, depois porque eu no ginásio já notei que eu aperto muito os dentes. E eu assim, ok. Mas o problema não está naquela meia hora, na hora em que tu fazes alguma pressão, não é? Quando estás... Que eu aí nem chamo... Mas isto é uma opinião pessoal, não é? Isto não é científico. Para mim isso não é um bruxismo. Tu estás a recortar os músculos todos que tu tens para fazer um exercício, não é? Estás em esforço. Não é? Mas o problema não está naquela hora. Está nas 23 horas a seguir, não é? Não é mau tu fazeres... O que é pior não é tu fazeres carga num curto espaço de tempo. Que era aqui também a mesma coisa. O pior às vezes é estares estático muito tempo aqui, não é? Quase como a postura. Antigamente dizíamos que a postura ideal era as pernas a 90 graus, etc. Hoje em dia diz-se que é ir rodando, porque o estático é que é o problema. Exato. Então isto é quando é inócuo, quando não faz nada. Quando é que é mau? Quando estraga dentes, quando parte dentes, quando parte implantes, quando o bruxismo é um fator de risco para tu teres sobrecarga destes músculos e teres dores, teres estalos, teres dores de ouvidos, teres dores de cabeça. Passa sempre para cima? A repercussão nunca vem para baixo? Depende da contração maioritária que tenhas muscular. Porque a nível muscular, quer dizer, depende de vários fatores. Quando temos bruxismo, nós contraímos mais destes dois músculos, não é? Só que há pessoas que contraem mais do temporal do que do masseter. E aí tens uma sobrecarga muito maior a nível deste músculo temporal do que deste. Por isso não podemos dizer que há uma ordem de cima para baixo ou de baixo para cima. Okay. E depois a nível de dor, o que acontece muitas das vezes, o nosso cérebro que funciona é quase como se eu tiver uma pessoa em cima deste pé com 200 kg a pisar no pé e tenho outra com 100 kg no outro pé. Eu só vou sentir a 200 kg, não é? Okay. Então o cérebro reconhece depois qual é que é o ponto de maior dor. Então tu às vezes inibes aquele ponto muscular aqui e depois afinal agora dá-me aqui, não é? Porque só estavas a reconhecer este ponto. Mas lá está, o bruxismo pode ser mau neste sentido, não é? Ou provocar-te sobrecarga, dor, que é quase como eu costumo dizer, o bruxismo é quase como se eu estiver aqui muito tempo aqui, não é? Vais criar uma sobrecarga articular e muscular há muito tempo aqui, não é? Vai-te criar esta sobrecarga. Quando é que é bom? Esta é que é a parte estranha. Por exemplo, se tiveres refluxo gastroesofágico, a pessoa tem tendência a ranger mais os dentes e apertar para produzir mais saliva para neutralizar a acidez do estômago. É um processo que o cérebro faz. Outro, se tiveres apneia obstrutiva do sono, se tiveres apneias do sono, ou se tiveres muitas hipopneias, há um bruxismo de ranger que avanças a mandíbula, que é para abrir o espaço aqui atrás, que é para não parares de respirar. Okay? Então nesse sentido está a ser um salvador para não parares de respirar. Mas a pessoa nem sequer sabe que isso está a acontecer. Não, aí geralmente vê-se maioritariamente os dentes desgastados. Okay. Só. E mesmo o que é reportado faz muito... Aliás, em crianças então apanho muitas, têm amígdalas muito grandes, adenoides muito grandes, que os pais falam só do ranger. O ranger dos dentes é muito intenso. E depois vamos a ver, eles respiram muito mal, têm apneia do sono, e às vezes quando operam as amígdalas e adenoides deixam de ter a maior parte do bruxismo. Claro que não deixam na totalidade, o bruxismo é multifatorial, tem montes de precursores. O stress e a ansiedade pode ser um deles, alterações do sono, alterações do ritmo circadiano, outros fármacos podem potenciar, antidepressivos que também é dado de forma massiva, potenciam o bruxismo. Os típicos... Não deviam ser relaxantes? É só como eles vão atuar numa fase da recaptação da serotonina, às vezes é estimulante neste ponto aqui.
Então, que nem toda a gente responde assim. Que e nem são todos. Outra é para o síndrome de déficit de atenção, também há fármacos que potenciam aí. Outros, o café, acima de 4 cafés por dia, 3, 4 cafés, depois depende de pessoa para pessoa. Claro. Potencia mais, álcool, drogas também. Okay? São das drogas estimulantes. Cocaína, vitaminas, MD, potenciam esta parte do bruxismo. Que tanto que às vezes vê-se nos festivais, não é? Estão aqui sempre a movimentar muito. Não é porque estão muito nervosos. É porque foi potenciado. Mas faz bem sentido. Nunca tinha pensado nisso. Até nos dentes há repercussões. São sinais. E aqui outras patologias, então, que tu também atuas, como estavas aqui a falar a questão da apneia do sono e o sonambulismo, que também são aqui duas questões bastante... Sim. Nós temos uma equipa também muito grande. Eu pertenço a 2 equipas. A equipa da unidade das dores faciais e ao Centro de Medicina do Sono também, lá do hospital. E também somos uma equipa que nunca mais acaba. Aquilo é gente que nunca mais acaba. Neurologista, maxilofacial, bem... Normalmente está sempre relacionado, tipo disfunções mandibulares com alterações do sono? Há uma relação grande. Há uma relação grande, principalmente quando é dor muscular. Ou mesmo, por exemplo, quando há muitas pessoas que se queixam que têm dor no pescoço, não é? Dor no pescoço. E que até estão piores sempre de manhã, que já trocaram a almofada 7 ou 8 vezes. É muito frequente terem um distúrbio do sono qualquer. Ou seja, insónia, ou ter mesmo a apneia do sono, ou outro tipo de distúrbio. Porque o que vai acontecer, para qualquer tipo de dor lombar, para qualquer tipo de dor, por isso é que a dor facial inclui-se aí também. Porque durante a noite libertamos, para além da serotonina, libertamos também, quer dizer, libertamos montes de coisas, não é? Os neurotransmissores GABA também, a serotonina, que vão potenciar este tal filtro, não é? Se tu tens o sono muito interrompido, o que te vai acontecer é que tu vais libertar menos destas coisas, logo faz menos filtragem da dor, logo tens mais dor, não é? Ou como hormonas que são libertadas durante o sono, como uma delas que é libertada, que tem uns picos grandes durante o sono, a hormona do crescimento. Então, se tiveres menos produção de hormona do crescimento, vais ter menos recuperação muscular, logo tens mais dores pelas sobrecargas que tu vais ter a nível desta parte. Depois, aquilo que eu mais atuo na parte do sono é mesmo nas apneias do sono. As apneias do sono, porque eu faço uns aparelhos específicos que avançam a mandíbula para o ar passar. Pessoas que ressonam que têm a apneia do sono e que aquilo vai funcionar para aquela pessoa. Por isso é que nós temos uma equipa muito grande. Porque também não há uma forma que resolva tudo. Há pessoas que, sei lá, têm um desvio do septo muito grande ou têm o nariz todo torto, não é? É quase certo que ressonam que têm a apneia do sono. Porque isto funciona como se fosse como a otorrino que eu trabalho muito com ela, que diz que isto é uma canalização, não é? Se a canalização está um bocado entupida, há mais probabilidade de ressonar e ter as apneias do sono. E também nós reunimos também com muita frequência e olhamos para os casos, quer dizer, vemos as TACs, vemos os exames do sono e depois vê-se como é que cada pessoa se vai resolver. Estes tais aparelhos que eu digo para fazer não dão para toda a gente, mas os casos que nós selecionamos bastante bem funcionam muito bem para se utilizar. O sonambulismo que tu falaste é um mundo muito grande. Agora, há muitos distúrbios de sono que existem porque existe muita fragmentação do sono por microdespertares respiratórios. E há algumas partes de parassónias no REM ou parassónias que pode-se incluir os sonambulismos, pode-se incluir outros tipos de distúrbios de movimento que têm um fundo de tu microdespertares várias vezes, não acordas, mas microdespertas várias vezes, e depois tens coisas de falares a dormir, de te levantares, de comeres a dormir, etc. E quando tem um fundo respiratório, quando a pessoa tem uma apneia do sono por trás disto, quando resolvemos uma apneia do sono, consegue-se ajudar muito nesta parte. E é aí que eu entro sempre quando é uma parte respiratória. A pessoa deve sempre procurar ajuda perante este cenário. Sim,
Sempre. Sim, sim. Mesmo o ressonar, nós às vezes liberalizamos muito o ressonar, não é? Principalmente nos homens. Os homens dizem, ele está a dormir tão Há profundamente. uma maior prevalência nos homens. Porquê? Há uma maior prevalência dos homens. Não se sabe bem se há uma maior prevalência dos homens também, porque, agora não tanto, mas porque as mulheres ficam mais intimidadas de procurar ajuda, neste sentido. Ok. Referem os mais antigos que trabalham nesta área que antigamente era raríssimo a mulher ir à consulta por causa disto, e quando ia era quase tipo meio segredo, quase ostracizado. O homem não, o homem ia lá, ria-se e eu ressono muito, não sei o quê, eu dou-me profundamente, não é? Essas coisas sociais. Mas tipicamente os homens têm pescoços mais largos, que vão fazer com que esta zona fique mais obstruída da faringe, e o próprio toda a parte de ciclicidade do sono é diferente da mulher. Mas é verdade que a pessoa que ressona está a dormir mais profundo? Não. Pois não. Quer dizer que o palato vibra, ou a língua vibra, ou o epiglote vibra. Que tendencialmente as pessoas ressonam mais quando estão num sono mais aprofundado. Sim. Porque tu, quanto mais aprofundado está o teu sono, mais os teus músculos estão relaxados, não é? Mas não só os de fora, os daqui de dentro também, não é? Os da faringe, o céu da boca, a língua, etc. Então, conforme descaem, o que vibra são estas estruturas que estão a vibrar para o ar passar, não é? E faz o tal som do ressonar. E há vários tipos de sons diferentes, depende da zona da estrutura que está, da zona que está a colapsar. Então, é um mito que eu ressono porque estou a dormir profundamente. Agora, é mais frequente quando estás num sono mais aprofundado ressonares mais. E imagina, tu já nasces com isto ou tipo é possível não ressonar e depois começar por algum motivo? Sim. A prevalência é tu, quanto mais idade tens, maior a probabilidade de teres. Um dos fatores é este que eu expliquei. E vamos voltar a falar outra vez do geral para ali, não é? Então vamos imaginar uma mulher na menopausa, não é? Uma mulher na menopausa começa a produzir, ou deixa de produzir, hormonas de progesterona, estradiol, estrogênio, etc. Não é? Então aquilo que vai acontecer é que com muita frequência perdem tónus muscular. E estou a falar das mulheres, mas os homens na andropausa também é a mesma coisa. Não é? Então não é só o músculo do adeus que aparece. E a barriga. Exato. As mulheres, depende dos estudos, as mulheres na fase da menopausa têm entre 2,7 a 3,5 vezes mais probabilidade de ter aprendido o sono na fase da menopausa. Por causa disto, perdes a tonicidade muscular, então os músculos que estão aqui, da epiglote, da faringe, etc., colapsam mais, não é? Relaxam mais. Então têm menos tónus. Ao terem menos tónus, tapam mais quando tu adormeces. E depois, quando isso acontece, são fases em que paras de respirar, em que ressonas. Isto é uma prevalência maior com mais idade. Quando são crianças, às vezes o que acontece é terem adenoides ou amígdalas muito grandes, e quando estão na fase do crescimento, ou estão sendo muito ranhosos, etc., com parte respiratória. Os miúdos, a obesidade também é uma coisa que influencia aqui. Exato. Ou estruturas faciais. Ou seja, como a professora Cristina Caroça, a otorrino diz que isto é uma canalização, e é. Se tiveres uma mandíbula muito recuada, se tiveres uma maxila muito recuada, se tiveres um nariz que não respiras pelo nariz, se vai tapar aquela zona. Se tu tiveres, vamos dizer, geneticamente a mandíbula mais recuada, tens muito mais probabilidade deste espaço ser mais colapsado, não é? Estar mais tapado, e teres mais probabilidade disto acontecer. Agora, quanto mais idade tens, o que vai acontecer é que os músculos estão mais flácidos. Ao estarem mais flácidos, há uma maior probabilidade disto acontecer. Ok, bom. Queria falar um bocadinho também sobre o tipo de tratamentos, mesmo para a apneia, a questão do internamento. Nós já falámos disto da outra vez, quando eu te entrevistei no podcast do David, e que achei muito interessante porque, lá está, é um tema que eu também não conhecia. Sim. É o diagnóstico, e falas da parte do internamento, o diagnóstico tens de ter sempre um exame do sono, sempre. E há vários tipos de exames do sono. Há o nível 1, que é com internamento. O nível 1, que é a pessoa está no quarto lá no hospital ou na clínica e é filmado.
e és filmado, porque nesses casos o que interessa mais é ver se são os casos que as pessoas são sonâmbulas, que têm distúrbios de movimento a dormir, que é para perceberes naquele momento em que a pessoa foi sonâmbula, que mexeu o braço de certa forma, que mexeu a perna, o que é que aconteceu a nível cerebral, respiratório, eletromiografia das pernas, o que é que aconteceu de uma forma geral, para fazeres uma relação. Os miúdos também têm que dormir sempre lá, porque há um risco de tirarem os elétrodos, não é? E está sempre um técnico noutra sala a ver, e se tirarem vão lá colocar outra vez o elétrodo. E depois há outro, quer dizer, e que isto vai medir o nível 1, vai medir as fases do sono com o eletrocefalograma, vai-te analisar os microdespertares, vai analisar o bruxismo também com elétrodos aqui nesta zona, vai analisar a parte cardíaca e respiratória e vai analisar movimentos de pernas. Porque também, por exemplo, existem muitos movimentos periódicos das pernas durante a noite, que tu podes movimentar as pernas e isso fragmentar-te o sono também, e por exemplo, às vezes está muito relacionado com a ferritina baixa, por exemplo. Só isso. E falando às vezes de certas coisas, não é? Como é que podem influenciar. Então, o nível 1 grava e vê estas coisas. O nível 2, levas isto tudo, mas dormes em casa. São os casos em que nós achamos que pode ter outro distúrbio do sono qualquer, que não é necessário dormir no hospital, e vamos ver o que é que acontece com esta análise toda. Depois há o nível 3, que é aquelas pessoas que tu olhas e de caras têm apneia do sono, por exemplo, que só se vê a apneia do sono, que mede só a parte respiratória, a parte cardíaca, e alguns têm oxímetro e alguns têm uns elétrodos aqui nesta zona para ver o bruxismo do sono. Nesses casos são, quer dizer, é aqueles casos que nós, quando chegam lá e que o marido ou a mulher dizem assim, ele para de respirar e dormir, ele ressona muito, etc. Pedimos um exame destes que é mais fácil de fazer, faz-se em casa também, depois temos um diagnóstico mais rápido. A nível de tratamentos depois, o que nós fazemos sempre lá no hospital, pedimos sempre um exame do sono e depois 2 ataques, um ataque dos seios perinasais e outro ataque da faringe, que é para ver a tal canalização, vamos falar assim, não é? Depois, consoante as obstruções que a pessoa tem, vai-se resolver aquilo que se tem que resolver. Claro que se a pessoa tem uma apneia do sono grave, que é ter 30 episódios por hora, ou mais do que isso, geralmente são aqueles CPAPs, não é? Que se fala-se muito que é as máquinas para dormir. A pessoa dorme tipo... Que não é oxigênio, é ar. Aquilo é quando se inventou aquilo, quer dizer, e o princípio ainda é o mesmo, é um aspirador ao contrário, é enviar ar, que é para, em vez desta zona daqui estar fechada, estar aberta e passar ar. E a pessoa vai ter que usar aquilo para sempre, não há mesmo reversão. Depende dos casos. Depende dos casos. Vamos imaginar, eu gosto sempre de imaginar casos, e casos até que já tivemos. Mas imaginar uma pessoa com um índice de massa corporal de 42, não é? Tem muito peso. Entretanto tem uma apneia do sono, sei lá, 35 episódios por ano, uma apneia do sono grave. Começa com CPAP. E nós incentivamos sempre, nestes casos, perda de peso, não é? Com a nutricionista que temos na equipa, com parte de exercício físico, baixando peso, quando chegamos a um peso ideal, ou quer dizer, quando se vai perdendo algum peso maior, repetimos exames do sono e temos pessoas que às vezes com mudança de estilo de vida, com exercício físico, alimentação, com uma dieta diferente, que perdem peso e ficam no índice de massa corporal dentro dos valores normais e deixam de ter apneia do sono, por exemplo. Okay. Há casos destes, temos casos destes. Quando são outros tipos de apneias, moderadas, ligeiras, o CPAP também se pode usar, essa tal máquina, não é? Mas depois depende, por exemplo, pessoas que tenham uma mandíbula muito recuada. Em alguns casos pode-se fazer os aparelhos que eu faço, outros casos pode-se fazer cirurgias ortognáticas, que é cortar-se a mandíbula e avançar ao maxila, que é para ganhar espaço aqui nesta zona, que às vezes até a cara fica diferente, não é? Esteticamente fica diferente. Há pessoas que até fazem só por estética, não é? Pode haver cirurgia de amígdalas, cirurgia de palato, cirurgia do nariz, pode existir também alguns estimuladores. Aqui em Portugal não há muito, há estimuladores do hipoglosso, ou seja, tipo Isso é o quê? uma pilha, um pacemaker que
colocas na parte do sistema nervoso central, que é para dar alguns estímulos à língua quando estás tipo a parar de respirar. Ele envia uns estímulos. Nos Estados Unidos é usado bastante. Aqui não. Isto é muito todo mundo. Há um mundo muito grande. É desconhecido. Há coisas também, por exemplo, há pessoas que só têm a apneia do sono ou que só ressonam de barriga para cima. Há devices posicionais também. Tu colocas e que quando viras de barriga para cima, aquele envia uma vibração e viras para o lado. Pronto. Há muita coisa, há um mundo grande. E as pessoas que falam a dormir, onde é que se encaixam no meio disto tudo? Isso é considerado o quê? É um distúrbio de sono que são os sonílocos, são pessoas que falam. E que há um mundo grande de justificações, mas principalmente é, como eu estava a dizer, mesmo para os sonambulismos, etc., que isto, claro, lá está, cada caso é um caso, não é? E como nós dizemos, nós não tratamos doenças, tratamos pessoas. E cada pessoa tem a sua especificidade. Mas acontece com muita frequência ser por vários microdespertares. Porque tens muitos microdespertares, ou seja, estás numa fase do sono mais profunda, de repente mais superficial, profundo, superficial. Isso quando vai acontecendo algumas vezes. Falas e podes ter vários tipos de expressões, podes-te movimentar mais para um lado e para o outro. Há pessoas que é por microdespertares respiratórios, há pessoas que é só porque têm muitos microdespertares que não têm boas medidas de higiene do sono, não é? E que às vezes é engraçado de se ver, porque às vezes fala-se também muito das melatoninas e dessas coisas todas, não é? Dos suplementos, mas depois faz suplemento de melatonina, mas mexemos no telefone até antes de adormecer, que vai inibir a melatonina, não é? Como é que se faz então uma boa higiene do sono? Exato. Ou quando bebes estimulantes antes de deitar, isso tudo estimula-te mais, logo vais ter mais microdespertares. Ou estás muito ansioso, vais ter mais microdespertares. E depois às vezes podes falar. Okay? Boas medidas de higiene do sono. Tentares deitar sempre à mesma hora, o ideal. Tentares não beber café. Há pessoas mais sensíveis, não beberes café ou outros estimulantes, não é? Red Bull, etc. Há pessoas que metabolizam o café durante, sei lá, 8 horas, por aí. Há pessoas mais sensíveis do que outras, ou seja, não bebes café a partir depois da hora do almoço. Também não teres os screens nos ecrãs, porque nós a luz azul vai-nos estimular bastante a parte da dopamina, ou estás com maior estimulação de dopamina, é mais difícil dormir, o teu sono tem menos qualidade e vai inibir a produção da melatonina também. Então logo tens sono muito mais tarde, não tens sono mais cedo. Tentares fazer uma transição, que é o período que estás acordado que vais dormir. Então aí há várias estratégias, que é, por exemplo, há pessoas que o ideal é, por exemplo, ler um livro, mas não leres um livro muito estimulante, se for uma coisa que gostas muito, não é? O efeito é o mesmo? O quê? O efeito é o mesmo? É ao contrário. Se for um livro muito estimulante para ti, tu vais querer ver o que é que os outros capítulos vão dizer a seguir, não é? Mas um livro assim, mais daqueles enfadonhos, não é? Que vai-te levar a um estado de calma, tentares fazer meditação ou mindfulness, luzes mais baixas a partir de uma certa hora, a partir da hora do jantar, porque isso tudo vai te influenciar nesta parte. Não jantar muito, ou seja, não comer muito antes de deitar, porque isso vai-te deixar mais estimulado, vai-te deixar vais produzir menos hormona de crescimento também, com a barriga mais cheia. Tendencialmente vai também influenciar mais o ressonar, vai influenciar a que tu te sintas mais infartado, que seja difícil de adormecer. Mas estas são algumas das medidas, quer dizer, que são coisas super tranquilas e básicas que fizermos. Eu acho que a da sociedade em si, a mais difícil é o dos ecrãs. Sim, isso talvez a hora. Imagina, é mais importante deitar à mesma hora ou o número de horas que se dorme? Boa questão. São os dois muito importantes. Por duas coisas. O número de horas e horas em qualidade. Em qualidade, que é importante. Nos adultos, o que está indicado são 7 a 9 horas. É o espectro. Talvez os 95% da população, 98% da população, que é assim. Mas o número de horas é importante, mas o teu ritmo circadiano, há pessoas que são mais matutinas, há pessoas que são mais vespertinas, ou seja, há pessoas que
que têm um horário de funcionamento que é mais matinal, há outras pessoas que são mais noturnos. Então as pessoas que, por exemplo, e é um estudo, falando também do fitness, há um estudo que mostra que pessoas que tenham um ritmo mais tardio, se elas praticarem exercício físico com muita intensidade muito cedo, tipo 6 da manhã, há um maior risco de terem infartos, por exemplo. Okay? Porque o teu corpo, o teu ritmo está habituado a funcionar daquela forma, ou seja, a partir desta hora vou começar a produzir algumas coisas para estar mais calmo, só a partir desta hora é que vou produzir mais cortisol para estar mais enérgico para o dia e para enfrentar o stress. Então a parte da hora também é muito importante para respeitares o teu próprio ritmo circadiano. E o ciclo circadiano é biológico ou é de hábito? Geralmente é biológico. É. Às vezes consegue ser modulado ligeiramente, mas é muito biológico, é muito inner nosso. Consegue-se, com muito esforço, consegue-se tentar moldar algumas coisas, mas moldar assim à série, de repente, olha, eu de manhã estou sempre cheia de sono e de repente de manhã estou super enérgica, isso é um bocado difícil. Consegues moldar ali para uma coisa intermédia. Agora, geralmente o ritmo biológico é muito nosso, o ritmo circadiano. E para medir a qualidade do sono, hoje em dia há alguns gadgets que prometem fazê-lo. São fiáveis? Ainda não. Alguma forma caseira que possamos medir? Sim. Ainda não são os ideais, só por uma razão. Mas dentro de pouco tempo eu acho que isto vai mudar. Porque a maior dificuldade dos gadgets, por exemplo, oxímetro, ver algum ritmo respiratório. Agora, a principal dificuldade é ver as fases do sono. Porque as fases do sono geralmente só consegue-se perceber com eletrocefalograma, com aqueles elétrodos todos que se colocam na cabeça. Então a maior dificuldade de um gadget, telefone ou relógio, etc., tu conseguires medir isso. E há alguns estudos que fazem que tu, por exemplo, usas o relógio, o anel ou o telemóvel e fazes o exame do sono. Muitos deles só são bons para perceber se tu estás acordado ou a dormir, por exemplo. Tudo o resto que está ali por dentro é mais difícil. Há um deles que é assim mais eficaz, um dos relógios, mas mesmo assim ainda não chegamos lá àquela forma. A forma mesmo mais válida para ver a qualidade do sono é mesmo o exame do sono à série. É a forma mais fiável que conseguimos ver. Agora, a nossa forma empírica ou subjetiva de vermos é vermos se dormimos o número de horas suficientes, se dormimos 7 ou 8 horas ou 9 horas e no dia a seguir estamos com muito sono ou não. Se vimos que estamos com muita dificuldade a adormecer, se vimos que vamos acordando várias vezes à meia da noite, é porque a qualidade do sono não está assim super boa. E voltamos àquelas regras da higiene do sono, começamos por aí, não é? Exato, esse é sempre o principal. E é engraçado, como eu digo, eu trabalho numa parte muito específica da parte do sono. Mas, por exemplo, a nossa coordenadora do sono, a Susana Souza, que ela faz muito consulta de sono pura e dura, que depois ela por vezes depois referencia o que é que vamos fazer. Muitas das consultas dela, as pessoas vão lá pedir ajuda por causa de insónias, etc., e acham que é para prescrever um fármaco. A primeira linha que ela começa é com isto, é perguntar hábitos de vida, hábitos de quando a pessoa está acordada, e às vezes só com coisas destas que tu, quase como se fosse ensinar à pessoa o que é que deve fazer, muda muita coisa. Não é a parte do, olha, agora estás com um sono mau, vou-te pagar, vou-te comprar aqui, vou-te dar aqui um fármaco, um triticum, sei lá o quê, um zolpidem, e tu vais dormir muito bem. Não. A primeira linha é medidas de higiene do sono, é quantidade de horas que tu estás a trabalhar, o que é que tu fazes depois para descansar, o que é que tu fazes de lazer, porque, por exemplo, se estiveres numa fase em que estás quase em burnout, não é? Às vezes um dos principais sinais é não conseguires dormir. E podemos tentar dar fármacos, podemos tentar fazer várias coisas, mas temos que ir à raiz das coisas, não é? Não se pode ser, olha, toma um fármaco agora e agora vai. Pois, o básico não está lá. Não dá. Essa questão da insónia é também patológica ou é comportamental? A insónia vamos dizer, há 3 tipos de insónia. Insónia, claro, quase todos nós tivemos alguma insónia, não é?
Insónia começa a ser mau é quando acontece mais do que 2 a 3 vezes por semana e com uma frequência muito grande e com uma prevalência grande e durante algum tempo seguido. E depois há a insónia inicial, que é a dificuldade de adormecer, insónia intermédia, que é quando acordas à meia da noite e depois ficas a olhar para o teto e não sabes o que é que has de fazer, e há a insónia final, que é acordas muito cedo. A insónia inicial, com muita frequência, tem uma associação com overthinking, pensamentos automáticos, estados de stress, ou estas hiperestimulações que nós temos. Não é? Ou seja, comportamental. Agora, em alguns casos, tu podes ter um atraso de fase de sono, ou seja, a tua melatonina está a ser produzida muito mais tarde. Aconteceu um evento qualquer, por exemplo, quando vamos de avião para outro sítio, não é? E o teu, até te adaptares ao ritmo do horário do outro local, a tua melatonina está a ser produzida segundo esta parte cá, não é? E depois tu tentas reverter com alguns estímulos para chegar ao horário do local onde tu estás. Agora, há pessoas que são mais sensíveis a isso e quando, por exemplo, vão de férias e não precisas ir de férias para outro local, estás de férias, vais, sei lá, para o Algarve, tens uma vida mais noturna, depois para te regulares outra vez durante algum tempo o teu ritmo circadiano está um bocadinho mais avançado, então tens que arranjar mecanismos para voltar à tua fase de sono normal. Não é? E que aí não é tanto comportamental, aí tem a ver com a parte mais hormonal. A insónia intermédia, com muita frequência, está associada a outros distúrbios do sono que fazem com que tu despertes, os tais microdespertares. Muito frequente, de repente acordas. Não é? Ainda esta semana tive um caso de um senhor que ele dizia que eu acordo sempre às 3 ou 4 da manhã e no exame do sono via-se perfeitamente que era numa altura em que ele entrava em fase REM do sono e que aí tinha uma apneia do sono muito maior, então ele acordava tipo de modo de segurança, não é? A insónia final, muito associada a estados depressivos, muito associada. A pessoa está mais depressiva, de repente acorda 5 da manhã, não consigo dormir mais. Pronto, tem que ser nessa parte. A insónia é o distúrbio do sono mais prevalente que existe mundialmente, é a insónia, é mais prevalente. Eu li hoje também, não sei se é verdade, que a média seria 10 a 15 minutos para adormecer, seria o normal? Sim, é o ideal. Até meia hora. A partir daí já é considerado uma insónia. Imagina, Pedro, nós falamos sempre muito nestas questões de distúrbios de sono, falta de sono. Tipo, o inverso também é um problema? Sim. Quando tens hipersónias, sim. O teres muito sono às vezes pode ser porque tens um distúrbio do sono que não acordas. Estes casos de apneia do sono, casos de síndrome de pernas inquietas, casos de coisas que façam com que o teu sono, por exemplo, quando vês um índice de microdespertares em que numa hora uma pessoa microdesperta 40 vezes ou 30 vezes, quer dizer que metade do tempo é como se não estivesse a dormir, então tem necessidade de dormir mais tempo do que as pessoas normais, não é? Depois há pessoas que podem ter outros distúrbios do sono, como narcolepsias, que tens uma necessidade muito grande de dormir, tens muitas fases REM do sono muito rapidamente. E depois também o que acontece é que há uma franja muito mínima de pessoas que são long sleepers. São pessoas que mesmo fisiologicamente têm muita necessidade de dormir, mas é uma franja muito curta. Geralmente quando uma pessoa diz assim, eu durmo 12 horas e às vezes à tarde ainda tenho que dormir um bocadinho. Geralmente não é uma coisa que é fisiológica, é um número muito ínfimo de pessoas. E que isso impacta muito a vida das pessoas, impacta bastante, porque estão sempre com muita sonolência, mesmo dormindo muitas horas. Causa-te uma frustração brutal, ansiedade, stress, sonolência, depois às vezes for preciso até guiar, há uma inibição de guiar. Pode tratar também de comportamentos de excesso de cafeína. Claro, que depois é um ritmo todo alucinante, vamos dizer assim. Não é? Ou como, e falaste também, por exemplo, de distúrbios de comportamentos alimentares. Porque duas coisas que acontecem quando estás a dormir e quando o teu sono tem quantidade e qualidade. Tu durante o sono produzes mais leptina, que é a hormona, uma das hormonas que te sacia enquanto estás a dormir,
e produzes menos grelina, que é uma das hormonas que dá fome, não é? Então se estiveres mais tempo acordado vais produzir menos leptina, logo estás menos saciado e vais produzir mais grelina, tens mais necessidade de comer. Então às vezes há pessoas que estou a fazer tudo certinho, estou a tentar, etc, mas às vezes dá um ataque, dá uma coisa e sinto mesmo necessidade. Por vezes é por causa de um distúrbio do sono e, como eu digo, pode ser por quantidade menor de horas ou pode ser simplesmente porque o meu sono tem muitos microdespertares, tenho um distúrbio do sono, posso não acordar, mas esses casos, por exemplo, pessoas que dormem muito pouco ou que dormem muito, que não é fisiológico, têm mais tendência a terem ataques de fome, vamos dizer assim. Quem nunca? Eu acho que todos nós já sentimos aquele dia que descansámos menos bem, no dia seguinte só apetece comer. Claro que sim, doces e sei lá. Sente-se bem. É real, é completamente real, sim. Olha, qual é o papel que tu, ou a importância que tu atribuis do desporto desde tão cedo na tua vida àquilo que também é a tua qualidade de vida hoje e à pessoa que tu és? Como é que eu atribuo? Qual a importância? É super importante, porque há várias coisas e vou falar mais especificamente do Muay Thai. Também fiz Jiu-Jitsu há pouco tempo, mas do Muay Thai. A parte da disciplina, a parte de nós por vezes estamos à frente de outra pessoa, não é? Em que a outra pessoa quer dar cabo de nós. Então ensina-nos muito a ter muita resiliência. E que depois eu levo isso para o resto, para a outra parte toda da vida, não é? E aconteceu uma coisa engraçada que eu em 2023 eu tinha um sonho já muito antigo que era de ir à Tailândia treinar, não é? Porque é tipo o sítio da origem do Muay Thai. E estive lá 2 semanas a treinar, só a treinar, mesmo tipo tailandês, que era... Dormimos lá num sítio com os colchões, que eram os colchões quase no chão, uma coisa assim muito bizarra. Acordávamos às 7 da manhã, corríamos, treinávamos 3 horas de manhã, comíamos, dormíamos 3 horas à tarde, comia, dormia. Foi isto 2 semanas. Eu vim de lá, pelo menos durante 6 meses, eu já disse que eu agora não, porque estou a tentar acabar o doutoramento agora, mas depois de acabar o doutoramento eu gostava de fazer uma vez por ano, porque eu durante 6 meses, a nível mental e a nível de sentir-me fisicamente, eu dizia assim, eu se fosse preciso dar consultas 12 horas num dia, eu estou super tranquilo, super tranquilo, porque a nível até mental, tu percebes assim, eu afinal consegui fazer isto, não é? Consegui superar-me, então para tudo o resto da tua vida tu percebes que se tu te dedicares muito consegues superar, porque maior seja o desafio tu consegues superar e isso a nível mental é um equilíbrio que tu tens, não é? É uma coisa, surge desafios e tu consegues perceber que tu consegues ultrapassar. Então depois seja na vida pessoal, quando às vezes acontece uma coisa, todos nós, ninguém tem uma vida, isto é tudo espetacular, nunca ninguém tem, não é? Quando acontece as adversidades que nós temos, eu acho que as pessoas que treinam, e seja um pouco qual for o desporto, desde que gostem bastante do desporto que façam, as pessoas que treinam, eu acho que têm mais capacidade de ultrapassar as coisas porque já estão habituadas à disciplina, estão habituadas a saber o que é que têm que fazer, ao desafio. Então isto é mais um desafio, bora, vamos. Quer a nível profissional também. Acho que é uma parte basilar importante. E é engraçado que ainda no outro dia estive a ouvir o Tyson, acho que é o Tyson Fury, não quero estar a dizer um erro, que ele estava a falar sobre a saúde mental. O Tyson Fury é um pugilista, não é? E que ele teve ali um tempo sem treinar, teve super depressivo, agarrou-se ao álcool e tudo. E ele diz que ele, se estiver 3 dias sem treinar, começa-se a sentir depressivo. Então ele diz, treinar para mim é a minha pedra basilar, e eu sinto-me muito assim, é uma pedra basilar que faz com que esteja-me sempre a tentar superar, neste sentido. Muito bom. E como é que surgiu tipo tão cedo na tua vida? Porque falaste há bocadinho que começaste a musculação, por exemplo, aos 14 anos. Tinhas o exemplo de alguém? Eu da zona de onde eu vim, eu originalmente venho ali ao pé da Alverca. Naquela zona, nos primórdios, havia muita gente culturista dali. Muita gente. Eu lembro-me sempre de ver
de apanhar um autocarro e ver sempre, pelo menos havia 2 tipos que eram grandíssimos. E eu olhava para eles e dizia assim, pá, queria ser assim como ele. Exato, é sempre aquela coisa, né? Ver os filmes dos Schwarzenegger, não sei do que. Nessa altura era bem... Sim. E havia 2 tipos, um que tinha um ginásio, que era o Cláudio, e que eu via o de Magacava, e eu apanhava o autocarro na escola, assim, magrinho, pequenino, não sei do quê. Assim, pá, queria ser mesmo com este tipo forte, não sei do quê. E então surgiu, aliás, eu até fui por um amigo meu que queria entrar no ginásio, eu fui com ele é 2 anos mais velho que eu. Ele depois, por 6 meses depois abandonou e eu, olha, lá fui ficando. E depois a parte do desporto de artes marciais mais tarde foi por filmes do Van Damme, filmes dessas coisas todas, né? E fascinar essa parte por aí. Tu tens, é um filho ou uma filha? Tenho um filho. É um menino? É. E ele já faz assim algum desporto? Não, ainda não. Adaptação ao meio aquático? Adaptação ao meio aquático já, isso é verdade. Eu estava por aí, isso foi logo muito cedo para a adaptação do meio aquático, para a parte da natação. Mas ele ainda não fez 2 anos. Mas pelo menos já dançar, já gosta, cada vez que ouve a música já quer gingar. Muito fixe. Qual é assim, o grande legado que tu gostavas de deixar para o teu filho? O grande legado, o principal legado para ele, e que eu gostava, e isto às vezes é um bocado clichê, não é? A parte sempre clichê, mas que se vê e que eu acho que cada vez faz mais sentido por aí. O principal legado é perceber como é que a felicidade, não é? É o que importa, é seres feliz. Isso é o primeiro ponto, não é? Que às vezes nós achamos que é aquilo que é teres muitas posses financeiras, teres os carros muito bons, teres isto, e isso na realidade não é felicidade. Eu há muitos anos achava que era isso também, mas na realidade não é. O legado de ser boa pessoa, acho que é o principal, de ser boa pessoa, tratar bem as outras pessoas, porque acho que isso está a entrar assim em vias de extinção, não é? A empatia com o próximo, e ser um lutador não é um lutador de Muay Thai, é um lutador da vida. Quiçá, lutador de Muay Thai também. O desporto que ele quiser, a profissão que ele quiser, o principal é ser feliz. Acho que isso é a principal parte que eu gostava de deixar, era essa é a principal. Muito é em bom. busca da felicidade, isso é o principal. Seja qual for a felicidade, acho que é essencial. Pedro, vamos entrar aqui na segunda parte do nosso episódio, pode ser? Claro. Temos aqui 2 jogos para ti. E vamos começar pelo jogo do pote. O que é isto? O objetivo é tu seres a pessoa o mais bem sucedida e realizada possível. Vais ter que retirar 4 nomes e se tivesses que escolher para teu PT, teu nutricionista, teu terapeuta e teu melhor amigo, quem escolhias e porquê? Ok, tirando um papel aqui. 4 nomes, 4 papéis. Vais encontrar tipo figuras públicas, enfim, pessoas conhecidas. Isto é um, não é? 2. Desculpa. 3. 4, não é? Então o PT, qual é que é a ordem? Nutricionista, terapeuta e melhor amigo. A ordem não importa para eles. Filomena Cautela. Bom. Caso o irmão dela é dentista. Conheces? Sim, o irmão mesmo. Dormissar. Os dentes têm mesmo boa influência em boa de coisas. Eu fiquei super surpreendida na faculdade quando percebi que tipo, não ter um dente te pode afetar o movimento do resto do corpo. Também. Tipo cicatrizes, assim coisas Acho que eles mostram-se isso. Especialmente a saúde periodontal. Olha aqui, tem Pereira. Conheces todos? Sim. Boa. Conheço todos. Sim, até há muitos estudos que mostram que se tu tiveres, por exemplo,
periodonte, que é teres uma doença das gengivas, não é? Que isso depois, essas bactérias vão para a corrente sanguínea, podes ter mais risco de endocardite bacteriana, de teres mais problemas articulares, de teres mais problemas de intestino. Realmente é fundamental. É fascinante. Fundamental. Uma pessoa acha que não tem nada a ver e tem tudo a ver. Bom, então destas pessoas todas, não é? PT, Nutricionista, nutricionista, terapeuta, melhor amigo. Ou amiga. exato. Acho que terapeuta, acho que ir para a filme na cautela. Ok, porquê? Porque ela tem muita energia. É muito enérgica e bem disposta, não é? Então acho que a pessoa que é positiva tem... Ela é uma comunicadora incrível. Sim, sim. Eu acho que é das melhores. E eu acho que isso faz com que pudesse ser uma boa terapeuta, acho que sim. E é muito positiva, não é? E então ia transmitir a positividade. Se fores uma pessoa que não estás sempre em altas. E dentro da ironia, que eu também gosto de ser cómico também. Em termos de melhor amigo, se calhar aí pode eu Pissarra, que ele tem um ar assim de pessoa que dá para... Não o conheço pessoalmente, mas tem um ar de que é uma pessoa que pode dar bons conselhos, pelo menos lá aquele programa que ele tinha com os miúdos, não é? Dos Voice Kids, da Voice Kids, não é? Yeah. Kids e quer dizer, e adultos também, não é? Que eles têm... Já não sei se ele fazia o adulto. Ele fazia um deles, mas eu lembro-me que... Não, eu acho... Não sei, não lembro. Mas eu lembro-me que ele dava bons conselhos às pessoas que ele estava a instruir. Por isso acho que o melhor amigo era o Diogo Pissarra. Falta a PT e a E o nutricionista. nutricionista. Eu acho que qualquer uma delas dá, não é? Porque as duas são pessoas com físico bom. A Rita Pereira e a Kate Gouveia. Por isso, sei lá, a Rita Pereira podia ser a PT, porque podia ser de treinos e até de zumbas e dessas coisas, das danças, não é? Yeah. Que é um exercício físico também, não é? E a Kate Gouveia para nutricionista, que ela algumas vezes vai partilhando umas coisas engraçadas de alimentação também, e acho que era Muito bom. esta a ordem. Acho que tens tudo para ser muito bem, ainda mais bem sucedido. Muito bom. Pedro, o nosso segundo jogo é um bocadinho diferente. E é o jogo do facto. Ok. O jogo do facto é o seguinte. Eu vou trazer-te um facto desconhecido, à partida pela maioria das pessoas. Não sei se tu saberás ou não. Normalmente eu tento relacionar o facto com o convidado, portanto, neste caso terá a ver com questões de sono. A ideia é, obviamente, nós descobrirmos aqui um facto curioso, mas, mais do que isso, tentarmos extrair daqui alguma segunda linha de pensamento. Retirarmos um insight, retirarmos alguma lição, algo que possa ser útil para a audiência e para o nosso dia a dia. Sim, dar um... Tipo um twist. Assim, uma analogia, algo desse género. Ok. Pronto? Vamos. Então, o facto de hoje é... Sabias que algumas pessoas sonham a preto e branco? Sabias? Sabias? Há algumas pessoas que sonham a preto e branco, sim. Exatamente. E há pessoas que sonham muito, há pessoas que sonham que não sonham, e às vezes nós achamos que o sonhar muito é benéfico, e às vezes pode ser um sinal que o sono está muito fragmentado. Ok. É verdade. Às vezes há o mito que eu não sonhei, dormi mal. Todos nós sonhamos, só que por vezes o sono, ao estar muito, com muitos microdespertares e muito fragmentado, por vezes podemos sonhar mais e temos mais sonhos. O nosso cérebro está muito bem montado. Quem o inventou muito bem. O corpo no geral. Exato, o corpo no geral. É incrível. Por exemplo, e falando mais da apneia obstrutiva do sono, às vezes temos pessoas e pacientes que, quando têm apneia do sono, o sinal que eles têm é, quer dizer, estão muito cansados, etc., mas sonham muito. E o sonhar muito, por vezes, é o nosso cérebro a dar inputs para eu não parar de respirar. Ou seja, para superficializar mais o sono. E depois, quando começam a fazer os CPAPs, os tratamentos, dizem assim, agora já não sonho. Então, às vezes,
pode não ser benéfico o sonhar muito também. Sabes que eu partilho isto algumas vezes com pessoas. Agora já não me acontece tanto, mas houve uma altura da minha vida em que me acontecia imenso eu ter emoções nos sonhos que acordava com essas emoções, nomeadamente eu chorar e acordava a chorar. Sim, isso com frequência acontece quando tu estás numa fase, por exemplo, nós sonhamos em quase todas as fases do sono, mas sonhamos mais na fase REM do sono. Isso acontece por vezes quando estamos numa fase REM do sono e abruptamente não passamos numa fase sono REM e depois, que são as fases do sono, depois que é as fases não REM do sono, que tens N1, N2 e N3. Quando é feito de uma forma muito abrupta, que estás na fase REM e de repente despertaste, é por causa disso que acontece. Agora, qual é que é a razão que tu despertaste? Isso pode ser múltiplos, podem ser exteriores, podem ser internas dos tais vários microdespertares, podias estar emocionalmente numa fase muito mais tensa ou estressada e depois fazia com que o teu despertar fosse mais abrupto. Então estavas na fase REM do sono e de repente e acordavas a chorar e a pensar que era tudo real e que a emoção que tu tinhas. Assim, uns segundos bem confusos. Sim, que é a mesma coisa que acontece quando uma pessoa tem paralisia do sono. Que às vezes há pessoas que acordam e que não se conseguem mexer durante um timing, durante uns poucos segundos, porque foi um despertar muito abrupto da fase REM do sono. Ok. Eu depois procurei aqui um bocadinho mais sobre isto e diz-nos então que, segundo uma pesquisa realizada na Universidade de Glasgow, a exposição à televisão sem cores pode ter influenciado nos sonhos sem cores. Já uma pesquisa realizada na Universidade de Dundee, não sei se é assim que se lê, revelou que pessoas com mais de 55 anos têm mais probabilidade de ter sonhos sem cores do que pessoas com 25 anos ou menos, porque os sonhos são ativados por memórias gravadas no subconsciente, que é outra coisa que eu também não fazia ideia. Mas o que é certo é que nós só sonhamos com coisas conhecidas. Por causa da televisão, a preto e branco não sabia. Vou já assumir. Mas diz aqui ainda outra coisa que é, para pessoas com daltonismo, o sonho pode acontecer em preto e branco porque o cérebro não consegue identificar as cores. Ou seja, como tu sonhas memórias e como não há memória de cores, é uma coisa muito engraçada. E depois tem aqui ainda outra coisa associada a isto, que é pessoas que são cegas congénitas, ou seja, que já nasceram com essa condição, não conseguem também ver os seus sonhos. Ou seja, eles sonham com cheiros, sons. Só como o cérebro nunca reconheceu a visão. Nunca tinha pensado nisso. Tipo, como é que o cego sonha? Os cegos têm outra dificuldade, que é também no ritmo circadiano do sono. Porque uma das coisas que faz com que as tuas melatoninas e essas coisas todas que são produzidas é através do estímulo visual da luz e estar a luz apagada. Eles, como não têm, é difícil de regularizarem o sono por aí. É uma das coisas que não conseguem fazer também. É mais difícil. É mais estranho, nunca tinha pensado. Eu não sabia nenhuma destas coisas. Para mim foi tudo surpreendente. Da televisão não sabia. Da televisão preto e branco não fazia ideia. Mas há coisas que já tinha ouvido falar. Sim. O que é que podemos retirar daqui deste facto? Do que de sonhar a preto e branco? Que o nosso cérebro é uma caixa. É uma caixa imensa, que há coisas que nós sabemos e há coisas que ainda não sabemos. Há muita coisa que ainda não sabemos. E nem sabemos que não sabemos. Principalmente do cérebro. Por isso é que e isso que tu disseste é interessante, porque eu já partilhei uma vez uma coisa destas, uma foto minha quando eu estava no primeiro dia de clínica da faculdade com um colega meu, e uma foto que depois tirámos agora, passado uma data de tempo. Que é engraçado, quando nós sabemos pouco, achamos que sabemos muito ou que sabemos tudo, não é? E uma das coisas que eu digo é, quer dizer, nós estávamos cheios de certezas do mundo inteiro, não é? E agora passou este tempo todo e agora tenho mais dúvidas, cada vez mais. E às vezes nós temos uma certa... Estamos sempre a aprender, não é? Ainda bem que é assim. E há pessoas que não aprendem, que é uma dificuldade. Mas às vezes temos aquela arrogância do que eu sei, ou por exemplo falando de estudos, não é? O estudo diz não sei do quê, o estudo diz isto. Há tanta coisa que vai evoluindo e vai modificando, e tantos estudos que saem, tanta coisa, é que não podemos ser dogmáticos, não é? Tipo igreja, tipo isto é assim desta forma, não? Neste momento é assim que nós sabemos. Daqui a 10 ou 15... então agora com estas coisas
de análise de dados massivos com inteligência artificial, acho que há muita coisa que se vai descobrir que a gente nem sequer sonha que existe padrões de coisas diferentes. Por isso, cada vez sou mais humilde nestas coisas, dizer assim. E eu próprio faço. Eu não gosto de dizer que sou investigador, eu participo em grupos de investigação, é diferente. Com investigador é uma coisa muito séria. Investigo com alguns investigadores que só fazem investigação da vida. Vou publicando alguns artigos com eles. Isso é diferente de ser um investigador. O investigador é uma coisa muito séria. Mas quanto mais coisas vou entrando de publicações, mais humilde fico a perceber que afinal sabemos pouco, tentamos saber cada vez mais, mas sabemos pouco. E que aquela arrogância de dizer isto é assim desta forma, de certeza porque eu li não sei do quê. Há muita coisa que a gente não sabe e há muita coisa daqui para a frente que nós não sabemos e que se não estivermos abertos a adaptar-nos e tal como as coisas todas que nós estamos a dizer aqui, há muitas coisas que já têm muita informação de muito tempo, mas se calhar se nós estivermos aqui sentados daqui a 20 anos vamos dizer coisas muito diferentes daquilo que nós falámos hoje. Agora, nós damos o nosso melhor, depois estamos o mais atualizados possíveis, não é? É isso que eu acho que é uma coisa importante de transmitir também. Também acho que sim. Acho que era Aristóteles que dizia: não tenho medo de mudar a opinião porque não tenho medo de pensar. Acho que é. Eu adoro essa frase porque é mesmo isso. Sim, quem não muda de opinião é mesmo estranho. Sim, completamente. Pedro, última pergunta de hoje. Boa. Se tivesses a oportunidade de deixar uma mensagem que vai chegar a todos os seres humanos vivos no planeta Terra, mesmo à tribo mais remota do mundo, qual seria a tua mensagem? Minha mensagem, e sendo muito sucinto, o principal é que sejam felizes. Acho que essa é a principal. Acho que é a principal porque é importante nós pararmos para pensar o que é que nos faz realmente felizes e arriscarmos de irmos atrás da felicidade, porque se não formos felizes tudo o resto não funciona e acho que a vida é demasiado curta para não sermos felizes e para não irmos em busca do feliz. Não pensar tanto pois, mas se eu for fazer isto se calhar financeiramente não vai compensar, isto se calhar não vai, isto vai ser uma mudança muito grande, se calhar as pessoas não vão achar bem, se calhar ser feliz. Nós estamos bem programados para o e se não der certo. É isso. Mas há a mesma probabilidade do e se der certo. Exato, mas nós nunca pomos a questão dessa forma. Temos Nada. bem tendência a olhar sempre ao negativo, em tudo. Sim. Tipo, 50 pessoas, estás incrível, és magnífico. Chega uma pessoa que diz: ai, essa roupa não te fica muito bem. Claro. Arruína tudo. A gente foca naquele ponto. E nós temos real. bem essa tendência. É real. Talvez por um mecanismo de proteção, lá está o nosso cérebro, o nosso corpo, é uma cena bué da complexa. Possivelmente. Pedro, olha, a melhor forma para as pessoas te encontrarem, conhecerem também mais sobre o teu trabalho, porque também fazes palestras, também tens um livro, certo? Já fui coautor já de 4 livros destas coisas, das disfunções da ATM e de coisas de sono Qual também. é a melhor forma para as pessoas encontrarem então tudo isto sobre ti? Sim, ou nas redes sociais, não é? Pedro Cebola, .dds, DDS que é em inglês médico dentista. Ok. Os Facebooks, LinkedIn, tenho essas coisas todas. Tenho o site também, pedrocebola.com. E depois no Hospital Cofetejo, que é onde eu estou a full time nesta parte. Muito bom. Tu que chegaste até aqui neste momento, já sabes então, 2 missões a partir de agora. A primeira é seguir o Pedro nas redes sociais, mandar-lhe obviamente mensagem e dizeres também qual foi o maior insight que retiraste aqui deste episódio, qual foi a maior aprendizagem e aquela coisa que te surpreendeu, que eu acredito que houve bastantes. Segunda missão e talvez a mais importante de todas. Este episódio é gratuito. Este conteúdo está acessível a qualquer pessoa. Então, se em algum momento, alguma palavra, alguma frase, alguma coisa te fez lembrar alguém, mas não seja aquele ex-namorado que ressonava imenso, pega no link, partilha com essa pessoa. Quem sabe podes ajudar a melhorar uma vida. A brincar, mas falando muito a sério. A palavra certa no momento certo, a informação certa, às vezes para aquela pessoa que
normaliza algo que é comum, mas que não deveria normalizar, pode realmente melhorar a qualidade de vida dessa pessoa. Então, a ti não te custa nada, vais ajudar uma pessoa e vais também, obviamente, ajudar-nos a nós a continuar a produzir este conteúdo e a trazer-te cada vez mais e melhor, porque essa é também a nossa missão. Portanto, ajuda-nos a ajudar-te cada vez mais e vamos juntos ser agentes de mudança. Obrigada pela tua audiência. Vemo-nos na próxima semana. Até lá!